Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 4/2, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 24 ao capítulo 27. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje estamos finalizando o livro de Levítico, 27 capítulos. E nessa sequência final, nós vamos ver o azeite para o candelabro. É o início do capítulo 24. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuadamente. Lembra, nós falamos um pouquinho disso num devocional, que a lâmpada ali ela ficava continuadamente acesa, e falei em referência aos dias de hoje, o que essa lâmpada representa para a nossa vida, né? A nossa fé, a nossa devoção, a nossa comunhão com Deus, ela deve ser alimentada todos os dias para que essa chama não se apague. Então, nós vamos ver que aqui na tenda da congregação, eles tinham como responsabilidade, né, alimentar essa candeia, essa lâmpada, e ela era alimentada com azeite. Então, sobre o candelabro de ouro puro, conservará em ordem a lâmpada perante o Senhor continuadamente. Depois, no versículo 5 do capítulo 24, nós vamos falar o pão para a mesa do Senhor. Então, nós estamos falando daquela disposição do tabernáculo. Falei que o tabernáculo era dividido em 3 partes, né? Teve um devocional que eu falei nitidamente o que tinha em cada uma das partes. O pátio, aquela área externa, depois a área interna, né? Tinha uma cortina de separação ali, uma área interna, que era o lugar santo, aonde ficava o altar de incenso, e depois uma outra cortina, uma outra parte mais reservada, que era o lugar santo dos santos, né? E ali só o sumo sacerdote podia entrar. Então aqui nós podemos ver no capítulo 24 que vai falar do pão para a mesa do Senhor. Aonde ficava essa mesa? No lugar santo, aonde ficava o candelabro e aonde ficava o altar de incenso. E aí também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 pães, cada um dos quais será 2 dízimas de eifa, e o porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor, né? Então ele vai falar aqui até mesmo a disposição que esses pães eram colocados, né? Então, era 12 pães. Interessante ser 12, não é? Representação das 12 tribos de Israel. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como uma porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. E cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuadamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Né? E serão de Arão e dos seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, né? Então, o segundo compartimento ali do tabernáculo. E aí, nós podemos ver em seguida as penas do pecado de blasfêmia. Olha só, e apareceu entre os filhos de Israel, filho de uma israelita, o qual era filho de uma egípcio, e o filho da israelita, certo homem israelita, contenderam no arraial. Então houve uma briga ali. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor. Então não bastou ter a discussão, ter a briga, mas este rapaz blasfemou contra o Senhor, né? E aí o trouxeram até Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, e o filha de Dibre,
da tribo de Dan, né? Então ele era um judeu e o levaram à prisão até que lhe fizesse a declaração pela boca do Senhor, né? Então não houve uma sentença de imediato, levaram diante do Senhor e Deus trouxe a sentença, né? Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará, né? E aí dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoará o seu Deus levará para si o seu pecado. Capítulo 25, nós vamos falar, né, sobre o ano do descanso e o ano do jubileu, né? Lembra que Deus, ele prima muito pelo descanso. Nós falamos isso nessa semana sobre o dia do descanso, da criação do mundo em 6 dias e um dia tirado para descanso. Da mesma forma, ontem nós falamos que havia festa memorável e uma das primeiras elencadas aqui é, na verdade, o sábado. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. Então nós falamos ontem isso, capítulo 23, versículo 5. E aí, agora ele vai falar sobre o ano do descanso. Então não basta somente o dia, era tido também um ano. Então fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrares na terra. Então isso são ordenanças que Deus deu para eles observarem quando eles chegarem e adentrarem a terra prometida. Que vos dou. Então a terra guardareis um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podará a tua vinha, colherá os seus frutos, porém no 7º ano haverá sábado de descanso, né? Então eu falei que quando Deus fala sábado, apesar de ter religião que guarda o sábado, mas quando Deus fala do sábado, aqui ele está falando do momento, do princípio do descanso. Porém, no 7º ano haverá o quê? Sábado de descanso, ou seja, no 7º ano será o ano do descanso, onde você vai fazer o quê? Não semearás no teu campo, nem podarás a tua vinha. Você vai dar descanso à terra, descanso para a tua plantação, né? Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. Então eles podiam colher, mas eles não iam semear nada naquele ano para que a terra descansasse. Olha que interessante, não é? Eu fico admirada da forma como Deus era minucioso com tudo. E aí nós vamos ter também o ano do jubileu. O ano do jubileu se dava a cada 49 anos, né? Então, os 50 anos seria o ano do jubileu. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de ano te serão 49 anos. Então, completou 49 anos, o próximo ano é o ano do jubileu. Santificareis o ano. Olha só que coisa linda. Deus fala sobre a separação do dia do descanso, depois do ano do descanso para o campo, para as plantações, e agora ele vai falar do ano 50º, ou seja, o ano 50, proclamareis liberdade na terra e todos os seus moradores no ano do jubileu vos será, e tornarei cada um a sua possessão, e cuida cada um da sua família. Então, no ano do jubileu, né, você recebia de volta aquela propriedade que de repente você tinha arrendado, você tinha dado em pagamento, você tinha feito um negócio, então isso retornava à sua possessão, ele fala aqui, né? O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegarei o que nele nascer de si mesmo, nem nele colherei as uvas das vinhas não podadas, né? Nesse ano de jubileu tornará
cada um a sua possessão. Então, se uma pessoa, de repente, era escravo por 49 anos, quando chegava ao 50º ano, né, completou ali 50 anos, ele era liberto pelo ano do jubileu, né? E aí nós podemos ver que ele vai trazer, não oprima o vosso próximo, cada um, porém, tema a Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, completou o tempo, libera, né? Não aprisione, ele fala aqui, né? Porque eu sou o Senhor seu Deus. Então, ele vai trazer muitos detalhes que a gente não tem condições aqui de falar tudo. Mas depois, no versículo 25 do capítulo 25, ele vai falar as leis a favor dos pobres. Olha que interessante, se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, eles viverão contigo. Não receberás deles juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo, né? Não lhe darás o teu dinheiro com juros, nem lhe dará o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Gente, olha que Deus extraordinário, que Deus cuidadoso, que ninguém fica fora do seu cuidado, né? Ele alerta aqui aos pobres, aos necessitados, aquele que precisa de cuidado. Eu vejo que muitas das nossas leis hoje, não só no Brasil, elas tiveram um parâmetro, elas tiveram como base, como fundamento, o Pentateuco, que é o conjunto das leis, né? O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, onde está muita base de legislação que vivemos hoje. Essa, por exemplo, em favor dos pobres, né? O mínimo necessário para a subsistência. Depois vai falar da lei em favor dos escravos, Também, se o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu ele te servirá. E quando, sair da tua casa, ele e os seus filhos com ele, tornará a sua família, a sua possessão e aos seus pais. E aí ele vai trazer muitos detalhes aqui. Capítulo 26, a admoestação quanto aos idólatras. Quantas vezes Deus vai falar a respeito da idolatria, que ele não aceitava outro Deus, que eles eram um povo exclusivo, que eles deveriam ter em mente que havia um só Deus, um só Senhor, suficiente para cuidar deles em tudo. E aí, as bênçãos decorrentes da obediência, não deixe de ler. Não dá tempo de falarmos tudo aqui, mas há também castigos sobre a desobediência. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.